Bom dia, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos grandemente, no nome de Jesus. Sejam bem-vindos, mais um domingo na presença do nosso Deus. E que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Todos bem? Todos ouvindo bem, vendo bem? Tudo ok? Amém. Vão falando aí comigo, ver se está tudo ok. Se estão vendo bem. Dá um sinalzinho aí se estiver vendo bem. Glória a Deus. Amém. Pai Gil, Deus abençoe. Rose, Deus abençoe. Todos que já estão conosco, aqueles que estão chegando. Hélio, Deus abençoe meu irmão, paz. Obrigado, Hélio, por toda a sua atenção, por todo o seu carinho esses dias. Se tratando aí, se recuperando. Mas sempre um ombro amigo, sempre uma palavra consoladora. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Flávia, Deus abençoe. Elionai, Moisés, irmã Jane, Manelito. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Valéria, Deus abençoe, minha querida. Rita Elizabeth Rita. Deus te abençoe, minha irmã. Saudades. Paz, Valéria. Paz, Flávia. Joselina. Quem? Joselina. Deus abençoe. Vamos chegando. Glória a Deus. O tema do nosso estudo nessa manhã está lá no livro de Jeremias. Já vou falar aí para vocês irem se preparando. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 9. E vamos falar de situações e coisas que concorrem com Deus. Coisas e situações que disputam com Deus a nossa atenção, a nossa vida, os nossos dias, e vamos caminhar nesse sentido para aprendermos um pouco mais nessa manhã. Amém? Conceição, Deus abençoe. Ai, Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor, apresentando esse momento nosso para Ele, e 2 louvores somente. Nosso estudo no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Amém. Pastor Alexandre. Ouvindo bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, o pessoal vai chegando também. Nós vamos nos desligando das coisas já da manhã deste domingo e nos ligando nas coisas de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Nani, por favor, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, pela oportunidade de, Deus, mais uma vez adorar o nome santo do Senhor. Seja bendito o teu nome, seja exaltado o teu nome nessa manhã. Que os nossos corações se abram, Senhor, Deus, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai, falar conosco, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus, Pai, recebe os louvores, Senhor, entoados a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Ele exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei.
Glória, Senhor, louvores, Pai, ao teu nome, Senhor. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Sei que não há. Digno és, digno de glórias e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Toda autoridade está em teu nome, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Igreja, a sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Eu sei, Senhor, nessa manhã, Pai, há muitos, Senhor, reunidos louvando o nome do Senhor. Aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, o povo do Senhor, te louva nessa manhã, mesmo que seja, Senhor, de maneira, Senhor, virtual, como nós estamos fazendo agora, será um povo exaltando o nome do Senhor. Há um povo, Senhor, colocando, Senhor, as primeiras horas desse dia, Senhor, na sua presença, Senhor, reconhecendo, Senhor, que sem o Senhor nós não podemos, Senhor, viver, Pai, nenhuma hora do nosso dia sequer, Pai, sem a sua presença, Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, nessa manhã, Pai, o coração de cada um que vai estar, Senhor, nessa hora, Senhor, assistindo essa live, também aqueles que vão assistir em outro momento. Que o Senhor se revele, Senhor, a cada um como Deus que fala, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Até mais. Deus abençoe. Aleluia. Vamos lá, então. Vamos seguir naquilo que é proposta do Espírito Santo nessa manhã, como eu falei. Vamos ao livro de Jeremias, capítulo 9. Mas antes, deixe-me fazer algumas explicações acerca disso. O texto em hebraico, achou aí Jeremias 9? No texto em hebraico, o que para nós, em algumas Bíblias, é o versículo 1 do capítulo 9, no texto em hebraico, seria o versículo 23 do capítulo 8. Então, quando nós chegarmos no versículo principal que vamos usar nesse nosso estudo hoje pela manhã, talvez na sua Bíblia seja um versículo a menos, e não exatamente aquilo que a gente está vendo. Então, já começa a prestar atenção nisso aí. Na minha versão, na versão que eu uso, o versículo 1 de Jeremias 9 diz o seguinte: quem dera a minha cabeça fosse uma represa e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Na minha versão, na versão que eu uso, na maior parte das traduções e versões atuais que temos na Bíblia, esse é o versículo 1 de Jeremias 9. Mas em algumas versões, esse é o versículo
23 do capítulo 8. Então, esteja atento a isso aí. Esteja atento a essa realidade. Amém? E isso acontece também no final do capítulo 9. Em algumas versões, no capítulo 2 de Jeremias 10, temos a mesma. No capítulo 10 de Jeremias, temos a mesma situação. Então, isso pode mudar um pouquinho o texto, mas nada que vale atrapalhar. Então, se na sua Bíblia é assim, quando chegarmos no versículo que mais nos interessa, repito, talvez seja um versículo antes, depende da editora da sua Bíblia, depende de como a sua Bíblia foi traduzida a partir do texto original. Amém? Mas Jeremias começa o capítulo 9 demonstrando todo um sentimento, toda uma realidade sua. Jeremias chega a dizer que queria que a sua cabeça fosse como uma represa e os seus olhos uma fonte de lágrimas. Ele não queria jogar aquele sentimento para fora, não. Ele queria reter aquele sentimento. Ele queria armazenar aquilo, porque apesar de toda a dor, era algo que estava acontecendo na vida das pessoas. Para ele era gritante, mas era juízo de Deus, era julgamento de Deus. E nos versículos seguintes, ele só traz verdades reveladas por Deus. O motivo daquilo tudo está acontecendo. E são verdades que às vezes a gente não gosta de ouvir. Então, preste atenção, você que está conosco, você que já entrou aqui, Jardane está com a gente, Jurema, Ana Paula, Maiana Júnior, Rai, pastor Alexandre e Nani, que estavam aí fazendo louvor, continuam com a gente, Valéria, provavelmente o pastor Valdemar, a Gil, o Hélio, Rosângela, Joseline, minha irmã Josi, lá da Itália, Diana, Carla, Edilson, Marilene, Jane, Manelito, Alexandra, Mateus aqui conosco, Cristina, Pastor Fabiano, Vanessa, Diácono Eduardo, Maria Inês, Rose Cavalcante, Flori, Márcio, suas filhas, Diaconisa Gilza, Ieve, Conceição, Davi Lindotti está com a gente hoje pela manhã também, Deus te abençoe, meu irmão. Débora, Deus te abençoe, minha querida. Marilene, mais uma vez aqui conosco, Ritinha, Flávia, Elionai, Moisés, quem mais? Ivanice conosco, irmã Rosilene, Deus abençoe, no nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde. A Luiz, meu tio, está com a gente aqui também, entrou agora. Aleluia, glória a Deus. Jeremias não queria perder necessariamente aquele sentimento, ainda que para ele fosse doloroso. E nos versículos seguintes, principalmente a partir do versículo 3, ele começa a dizer da parte de Deus, e Deus revela nada além do que verdades. E repito, coisas que nem sempre, Elba, Deus abençoe, coisas que nem sempre a gente gosta de ouvir. Se concentrem agora no texto, se concentrem na mensagem, se concentrem no que estamos estudando da palavra. Vamos ter oportunidade de fazer perguntas e responder alguns questionamentos depois. Então, se concentrem naquilo que a palavra nos diz. Ao mesmo tempo que Jeremias queria reter aquele sentimento, ele queria se distanciar daquela dor. No versículo 2 ele diz: quem dera pudesse ir para longe, morar numa cabana no deserto, me esquecer do meu povo, pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Então, ao mesmo tempo, Jeremias quer guardar o sentimento, guardar a dor do que sofria e, repito, ao mesmo tempo, queria se distanciar daquilo. Esse é um dilema
que a gente vive muitas vezes. Essa é uma realidade que a gente sofre constantemente. E conhecendo uma realidade, ora queremos lembrar daquilo, ora queremos fugir daquilo ali, porque nos incomoda, porque mexe conosco, porque trata, mesmo tratando os nossos corações, nos fere por vezes. Mas no versículo 3, quando Deus começa a expor o motivo do seu juízo, do seu julgamento, e não vamos ficar muito nisso, não. O texto bíblico diz: meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Primeira coisa que o texto fala, no versículo 3. Não querem defender a verdade, segunda coisa. Terceiro, vão de mal a pior. E quarta coisa, num único versículo, não me conhece. Olha só quantas coisas terríveis em um versículo só. 4 coisas abomináveis. A língua como arco para disparar mentira, não defender a verdade, ir de mal a pior e não conhecer a Deus. 4 coisas terríveis em um versículo só. E essa era a realidade do povo. Não somente lá, né, no tempo de Jeremias, mas isso termina sendo algo bem atual, termina sendo algo bem dos nossos dia a dia, nosso dia a dia, principalmente em meio a coisas que temos visto, temos ouvido aí, em TV, em redes sociais, em conversas de algumas pessoas. Então, são muitas coisas que refletem nos dias de hoje mais uma realidade bíblica. A situação de Israel naquela época era tão grave, a situação de Israel naquele período era tão crítica, e o versículo 4 fala: cuidado com o seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos, versículo 5, trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente, conta mentiras e cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me reconhecer, diz o Senhor. Então, esse era o retrato de Israel. É difícil acreditar numa realidade dessa, é difícil acreditar que aquele povo tenha chegado àquele ponto, mas a palavra diz, então, assim eu acredito, né? E quando, evidentemente, o texto fala aqui de irmão, não está falando no contexto de igreja. Quando fala de amigo, é amigo. Alguém próximo, alguém que se pode confiar, alguém que se pode confidenciar alguma coisa. Mas quando se fala de irmão aqui, está falando de povo. Aquele que é mesmo povo, aquele que tem a mesma origem, aquele que vive a mesma realidade. Então, poderíamos trazer isso só se transportando para os dias de hoje, se estivéssemos falando de uma realidade de existência, não necessariamente uma realidade de igreja. Até porque se na igreja a gente não pode confiar no amigo, até porque se na igreja a gente não pudesse confiar no irmão, então era melhor que isso não existisse. Mas não é o caso. O contexto é outro. A realidade é completamente outra. Mas eu só estou usando essa parte inicial de Jeremias 9 para que vocês se situem, para que tenhamos uma perfeita noção daquilo que acontecia, daquilo que era essa realidade e do que era, de qual era o sentimento, e as coisas eram terríveis, realmente. A partir do versículo 17, temos no texto aquilo que chamamos do pranto por Jerusalém. É um lamento por Jerusalém, é o choro do profeta por conta daquilo que o povo vivia, por conta daquilo que era o momento e o juízo de Deus que viria sobre aquelas pessoas caso algumas coisas não mudassem, caso algumas coisas não fossem transformadas, não fossem modificadas, até que chegamos no versículo que nos interessa nessa manhã. O versículo que mais nos interessa nessa manhã, que é o versículo 23,
de Jeremias 9. Mas preste atenção naquilo que eu falei. Você que chegou depois, ou que não prestou atenção, se atente para isso. Talvez na sua Bíblia não seja versículo 23, talvez na sua Bíblia seja o versículo 22. Então vamos tirar isso à prova. O versículo 23 que eu estou falando diz o seguinte: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico das suas riquezas. Então, esse é o versículo 23. Na maior parte das traduções das bíblicas evangélicas ou protestantes, mas em algumas traduções mais antigas e de outras vertentes, ainda que cristãs, mas de teologias diferentes, pode ser que seja o versículo 22. Mas na minha versão, e mais de 90% de todas as versões, é o versículo de número 23 de Jeremias 9. Amém? Confere na sua Bíblia, diz aí se na sua Bíblia é 23 ou é 22, só para constatarmos que está tudo ok, que estamos no texto certo. Amém? Vai dizendo aí se está ok, se é o versículo 23 realmente, ou se na sua Bíblia é o versículo 22. Na Bíblia de minha mãe, por exemplo, é versículo 22. Porque na Bíblia de minha mãe, o que é Jeremias 9:1 é, na Bíblia, na versão dela, é Jeremias 8:23. Então, 9:23 para a gente é 9:22 para ela. Mas, na maioria, repito, na maioria das Bíblias que temos acesso, todas as Bíblias que eu tenho, sejam em versão impressa ou em versão digital, todas é o versículo 23. E na maioria das nossas deve ser também. A maioria de vocês deve ser também o versículo 23. Mas por que é que isso nos interessa e muito nessa manhã e nesse estudo nosso? A gente pensa que somente o trabalho, somente os afazeres de casa, somente certas situações roubam a presença de Deus nas nossas vidas. O versículo 23 diz: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Então, a gente pensa que somente, às vezes, os afazeres de casa, que às vezes o trabalho, que às vezes algumas demandas, outras, nos tiram da presença de Deus. Mas o versículo 23 fala de coisas que não somente nos tiram, nos roubam da presença de Deus, mas concorrem com o Senhor, disputam com Deus. Por isso eu quero usar e repetir esse termo mesmo. É concorrência de fato. Se você é dono de um negócio, se você trabalha numa empresa e a sua empresa tem um concorrente, é alguém que está disputando com você, que está disputando com o seu negócio, está disputando com a sua empresa, sejam os mesmos clientes, sejam os mesmos produtos, e aquilo pode se tornar tão grave a ponto de acabar até com o seu negócio, de acabar com o que você faz. Algumas vezes nós vemos esse tipo de concorrência profissionalmente, não somente no sentido de negócio, mas profissionalmente. Seja um profissional liberal, um médico, um advogado, um psicólogo, um odontólogo, vemos concorrência em meio a tudo. E de vez em quando a concorrência se torna tão acirrada que ela vira predatória, a ponto de um eliminar o outro. Nós vivemos aqui numa região, aqueles que não são daqui e nos assistem de fora, nós vivemos numa região onde as nossas terras foram regadas com muito sangue. Muito sangue. Há 100 anos atrás, 150, 200 anos atrás, nós tínhamos concorrentes
vizinhos de fazendas, de terras, que não somente concorriam em produzir cacau, não somente concorriam para quem vender, não somente concorriam na disputa dos melhores empregados, concorriam também em quem tinha a maior quantidade de terra, em quem tinha o nome mais forte, em quem tinha mais poder. Isso levava a mortes. Vizinhos matando vizinhos, para acabar com a concorrência e assumirem até mesmo aquelas terras. Isso é relatado nos livros de história, aqueles que, como na escola, tiveram a grande honra, o grande privilégio de ter uma matéria chamada Estudos Regionais. Eu acho que isso deveria ser currículo de todas as escolas. Por um tempo foi, depois foi tirado isso dos currículos escolares, e agora algumas escolas estão tentando trazer isso de volta. A escola que meu filho estuda faz isso, e eu glorifico a Deus também por isso. Não adianta conhecer a história do mundo inteiro, conhecer os fatos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e não conhecer os fatos da sua própria terra, os fatos da sua própria região. Então, a nossa região aqui foi construída e foi regada com muito sangue, por concorrência. Então, em algumas situações, nós sabemos que a concorrência leva à morte, espiritualmente também. Sabemos que a concorrência leva a brigas, leva a desavenças, leva a inimizades, leva, repito, até mesmo à morte, espiritualmente também. E aqui, o Senhor, falando através do profeta, não é Jeremias falando, é o Senhor falando acerca de três coisas que podem gerar essa concorrência, que podem gerar essa disputa, que podem gerar até mesmo morte espiritual de alguém. E nesse confronto constante, nessa concorrência constante entre aquilo que é carne e aquilo que é espírito, Deus se coloca no assunto. E ele diz, assim diz o Senhor, Deus falando, repito, através do profeta, que o sábio não se glorie em sua sabedoria. Então, esses três primeiros concorrentes de Deus, o primeiro deles é o conhecimento, seja próprio ou seja adquirido de outro. Então, escreva aí, se você quiser, como título aí, ó, três coisas ou três situações que concorrem com Deus ou que disputam com Deus todos os momentos. Três concorrentes de Deus, caso você queira simplificar. O primeiro deles é o conhecimento adquirido. Conhecimento é algo muito bom. Conhecimento é algo formidável. E precisamos de conhecimento nas nossas vidas. O problema é quando o conhecimento se torna tal, o problema é quando o conhecimento se torna tão grande que ele vira um concorrente de Deus. A ponto de querermos viver segundo o conhecimento que temos, não segundo o conhecimento divino. Surge o problema e essa concorrência quando queremos fazer as coisas baseado no nosso conhecimento, baseado na nossa sabedoria própria e não no conhecimento ou na sabedoria de Deus. Mesmo a palavra nos instruindo muitas e tantas vezes que o conhecimento do homem nada é diante do conhecimento de Deus. E a sabedoria do homem nada é diante da sabedoria do Senhor. Então, a primeira coisa que fortemente concorre com o Senhor, estou falando de questões humanas, questões simples. Estou falando de questões espirituais a princípio, não, como pecado e outras tantas coisas que, como no livro de Provérbios, Deus cita 6 coisas que ele odeia e uma 7ª que ele abomina. Não. São coisas mais simples que estão no nosso dia a dia e que podem gerar uma concorrência tão grande com Deus que nos afasta dele muito facilmente. E deixa-me dar um exemplo nesse sentido. Um exemplo bem banal, bem simples mesmo. Você tem um carro e seu carro dá um problema.
e você diz assim, eu acho que esse é um problema, de parte elétrica, e apesar de eu não ser especialista nisso, mas o conhecimento que eu tenho me leva a entender que esse é um problema elétrico do carro, e eu conheço um, um eletricista, de carro, e eu vou levar, lá para consertar o carro. Beleza, tudo bem. Uma questão simples, né? Uma questão corriqueira. Algo que pode facilmente acontecer. Mas na hora que fazemos isso, estamos baseando a nossa decisão e posterior ação no nosso próprio conhecimento. E aí a gente erra, a gente peca no sentido de agir segundo o que sabemos. Porque até nisso precisamos apresentar a Deus. Senhor, nem que seja para começar reclamando, né? E depois a gente se corrige. Senhor, isso é hora, Senhor, de deixar esse carro quebrar. Final de mês. Eu tão apertado, coisa parecida, estou criando uma hipótese também. Mas não. Até numa situação dessa, Senhor, parece que o problema desse carro é algo elétrico realmente. É isso mesmo, Deus. É isso mesmo, Senhor. E Deus pode responder. O problema, e escreve isso aí também, ó. O problema é que muitas vezes a gente acredita que Deus não vai responder. A gente não age como deveria, acreditando que Deus não vai responder, acreditando que Deus está preocupado com outras tantas coisas e não vai atender a nossa oração. Quando nos baseamos no nosso próprio conhecimento, é muito provavelmente um sinal de que já estamos acreditando que Deus não vai responder se perguntarmos a Ele. Mas Deus responde. Deus responde. E mesmo na hora que Deus lhe confirmar, ou no seu coração existir aquela paz que excede todo entendimento, porque paz, diz o texto bíblico, é árbitro, é juiz. E o juiz só julga algo que já aconteceu. De vez em quando a gente vê as pessoas falando assim, aí eu mesmo fiz isso por muito tempo, até que o Espírito Santo abriu a minha mente nesse sentido, e dizer assim, eu tenho paz para fazer tal coisa. Só que o sentido bíblico de paz é árbitro. Então é depois de fazer algo, então vem a paz. Porque o juiz é alguém que julga algo que já aconteceu. Então, tendo paz, de ter consultado a Deus, de Deus ter falado, Deus ter colocado no nosso coração que realmente o problema é aquele, também precisamos orar. Para que profissional procurar? Para que pessoa buscar? Você deve conhecer vários médicos na sua cidade. Você deve conhecer vários odontólogos, você deve conhecer vários advogados, você deve conhecer vários psicólogos, você deve conhecer muitos engenheiros, você pode conhecer muitos músicos, você pode conhecer muitos profissionais de muitas áreas. Mas na hora que você precisa de um, você se baseia no seu próprio conhecimento ou você pede o conhecimento e a sabedoria de Deus para lhe guiar também naquilo? Ou será que o meu, o seu, o nosso conhecimento e a nossa sabedoria já se tornou maior e mais importante do que a do Senhor? Está entendendo aí? Está pegando qual é a questão? O nosso conhecimento adquirido pode ser um concorrente de Deus tão grande que pode nos distanciar dele. Muito facilmente nos distanciar dele. Eu já vivi experiências assim. E aí, pegando o exemplo de novo de um problema num carro. Quando morávamos em Tapetinga ainda, tinha uma oficina de dois grandes amigos nossos, que normalmente, para tudo que acontecia no carro, ou nos carros que a gente teve quando ainda morávamos em Tapetinga, normalmente nós procurávamos esses dois amigos nossos. Mas sempre era base de oração. E teve uma vez que um carro que eu tinha teve um problema e que a minha primeira reação, o meu primeiro pensamento deveria ser procurar
um desses dois mecânicos. Mas não foi assim. E Deus colocou no meu coração que daquela vez eu procurasse outro. E fui a esse outro mecânico. Foi uma única vez. Mas sabe-se lá por quê. E aí só Deus mesmo sabe. Dessa vez eu não levei o carro para esses amigos, que eu acho que poderiam ter resolvido o problema. Levei para outro. Porque Deus assim falou meu coração. Não me movi baseado no conhecimento prévio que eu tinha. Não me movi baseado naquilo que era a minha sabedoria humana. E eu não faço ideia do que Deus possa ter me livrado. Ah, pastor, mas um exemplo desse quer mostrar que aqueles amigos seus são incompetentes no que fazem? Não. Mas para aquilo que deveria ser feito no carro, provavelmente esse outro mecânico era melhor. Ou esse outro pode ter identificado alguma coisa que aqueles dois primeiros talvez passassem, não por incompetência, mas por não acharem aquilo necessário. Mas Deus sabia o que era bom, Deus sabia o que era necessário. Então, o sábio, e o sábio aí não é aquele guru dos filmes nepaleses, não. O sábio é aquele que tem conhecimento. O sábio é aquele que adquiriu sabedoria, conhecimento mais experiência, isso aí é a sabedoria. Aquele que adquiriu conhecimento e adquirindo experiência se tornou sábio, não deve se vangloriar, como diz algumas Bíblias, não deve se orgulhar, como diz algumas versões, não deve se apoiar no seu próprio conhecimento. Porque o conhecimento próprio, a sabedoria própria, é o primeiro desses três grandes concorrentes que podemos impor a Deus nas nossas vidas. Amém? Está claro até aí? Vamos seguir adiante. O segundo grande concorrente de Deus que o texto de Jeremias 23, no capítulo 9 aqui traz, é nem o poderoso, ou seja, o poderoso também não se orgulhe, não se apoie, não se vanglorie. Nem o poderoso se orgulhe, se vanglorie, se apoie no seu poder, na sua força. Então, da mesma maneira que o sábio não deve se apoiar no seu conhecimento, na sua sabedoria, aquele que é poderoso, aquele que tem força, não deve se basear nessa sua força. Era comum naquela época ver os intelectuais se orgulhando, voltando um pouquinho ao primeiro ponto, era comum ver os intelectuais se orgulhando do seu conhecimento acumulado. Aquilo é uma espécie de cartão de visita. Como era comum também os reis agirem na força de seu braço. Os reis tinham poder, os reis tinham exército, os reis tinham carros e carruagens, tinham soldados à sua disposição, lanças, escudos, espadas, armaduras, homens dispostos a morrer pelo rei. Isso por si só é algo que deve nos fazer refletir. Eu conheço um relato escrito num livro e de um episódio que eu não me lembro exatamente quando não, em que circunstância ou exatamente a data, de que durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado britânico, um piloto britânico, melhor dizendo, foi capturado pelas linhas inimigas e foi capturado por tropas japonesas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão resolve entrar na Segunda Guerra Mundial e foi o ataque japonês à base militar em Pearl Harbor, no Havaí, que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra e bombardeassem Hiroshima e Nagasaki, o primeiro, e graças a Deus, único, e tomara que nunca mais isso aconteça, ataque nuclear a populações na nossa história recente, na nossa história de sempre.
E levado a um campo de treinamento japonês, esse piloto viu soldados japoneses treinando na lama, passando por debaixo de arames farpados, e viu um absurdo aos olhos dele. E o general, o comandante daquele exército ali, falou aquilo que aquele homem não gostaria de ouvir. Alguns dos soldados iam rompendo as linhas inimigas, cortando os arames, cortando as barreiras, mas eles estavam treinando dentro de um campo minado. E alguns daqueles soldados, em treinamento, chegavam a morrer. E aquilo era forçado para que, no campo de batalha, realmente eles não tivessem medo de morrer. Se já no treinamento eles poderiam morrer, quanto mais no campo de batalha. E aquele piloto aprisionado perguntou para o comandante daqueles homens: mas por que eles fazem isso? Por que eles arriscam a própria vida, morrendo, talvez por seus colegas que estão ali, os seus outros irmãos de armas? E o general falou: eles não morrem por seus irmãos de armas. Eles morrem pelo imperador a quem eles servem. E aquele piloto britânico achou um absurdo aquilo. E disse que não conseguia entender aquilo. E em sendo britânico, o general japonês lá sabia que aquele homem era cristão. E aí foi que veio a pancada. Aí que veio o tapa no rosto realmente. E aquele comandante militar disse: vocês dizem servir a um rei. Nós servimos a um imperador. Vocês dizem servir a um rei humano e a um rei espiritual. Nós só servimos a um rei humano. Ainda assim, estamos dispostos a morrer por este homem. Você está disposto a morrer por seu rei humano, está disposto a morrer por seu rei espiritual, que vocês chamam de Jesus Cristo. E, segundo o relato do livro, aquele piloto preso se calou. Porque os reis antigos, e aí voltando a Jeremias 9, tinham exércitos e homens dispostos a morrer por eles, por suas lutas, por suas guerras contra seus inimigos. Mas quantos estavam dispostos a morrer pelo Senhor? Nós hoje talvez nos dispusemos a morrer por filhos, a morrer, sei lá, quais ou tantas, ou talvez poucas situações. Mas quantos de nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor? Morrer pelo reino, morrer pela igreja. Imagine alguém entrando armado na igreja, com um fuzil AR-15, e dizendo que quem se declarasse cristão ali ia morrer naquele momento. Quantos iam ficar? Conta-se até piadas, né, em relação a esse tipo de situação, ou coisa parecida, como uma história, uma anedota que eu ouvi uma vez, que o sujeito entrou justamente na igreja, armado fuzil, e atirou para cima, e foi aquela correria, e disse: quem for cristão aqui, quem se declarar cristão vai morrer agora. E foi gente saindo pela porta, saindo pela janela, foi gente engateando, foi gente se arrastando no chão, e ficaram pouquíssimas pessoas. É uma história, é uma anedota, mas com um fundo precioso para nós refletirmos. E quando ficaram pouquíssimas pessoas na igreja, então a historinha diz que esse homem sentou no primeiro banco, botou o fuzil no colo e disse: então, vamos lá, pastor, pode seguir aí o culto, que agora só ficaram os crentes de verdade. Quantos de nós estamos ou estaríamos dispostos a morrer por amor a Cristo? Se uma das visões escatológicas, uma das visões das coisas dos últimos tempos estiver certa, e a igreja como um todo passar pela grande tribulação, quantos vão negar o nome do Senhor? E quantos vão morrer por não negar o nome dele? Os reis tinham, voltando a Jeremias 23, os reis tinham homens dispostos a morrer por eles. E os reis se apoiavam nesse poder, se apoiavam nessa força.
como alguns de nós, mesmo não sendo reis, nos apoiamos em alguma força nossa. Nos apoiamos em alguma coisa que nos segure, sejam amigos, seja influência, seja realidade que nos cerca. Mas apoiar na força do próprio braço ou se apoiar na força de alguém vai fazer com que isso seja uma grande concorrência ao Senhor. Porque não é na nossa força que nós devemos nos apoiar, é na força do Senhor. E como diz a palavra, na força do seu poder. O poder que nos apoia é o poder de Deus, não é o nosso próprio poder. Então, um primeiro concorrente de Deus nas nossas vidas é justamente o conhecimento, a sabedoria adquirida. E o segundo grande concorrente é se apoiar na sua própria força e não na força de Deus. Isso vai fazer com que você e eu, se caminharmos dessa forma, nos distanciemos e muito do Senhor. Então não ande na força do seu braço. Não ande na força da sua influência. Não ande na força dos seus amigos. Não ande na força da sua igreja, porque as igrejas nunca foram tão grandes, nunca foram tão ricas, nunca foram tão poderosas. As igrejas hoje têm emissoras de TV, as emissoras têm emissoras de rádio, as igrejas têm emissoras de rádio, as igrejas têm bancada parlamentar, existe uma bancada evangélica no Brasil. Olha só. Em muitas assembleias legislativas dos estados, em muitas câmaras de vereadores em cada cidade, e no próprio Congresso Nacional temos uma bancada evangélica. Temos de tudo ali, né? Bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia. É um BBB tão estranho quanto o BBB da TV. E temos tudo isso nos dias de hoje. Temos até poder político. Temos até poder político. E o perigo é nos apoiarmos nesse poder político, nos apoiarmos nesse poder humano, nos apoiarmos nesse poder mundano, ao invés de nos apoiarmos no poder de Deus. Sabendo que é o poder de Deus que muda todas as coisas. Jesus, lá em Mateus 22, versículo 19, diz: vocês estão sendo enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. O irmão Rafael está falando aí que deveria ser a pancada da Bíblia, não a bancada da Bíblia. Concordo, meu irmão. Concordo. É uma tragédia o que vivemos. Porque mesmo como povo de Deus, muitas vezes caminhamos lado a lado com o primeiro grande concorrente de Deus, em Jeremias 23, capítulo 9, que é o autoconhecimento, o conhecimento próprio, o conhecimento adquirido, a sabedoria humana, como andamos muitas vezes lado a lado com esse segundo grande concorrente de Deus, que é o nosso poder, a nossa força, a nossa capacidade de fazer alguma coisa, quando que a força que importa é do Senhor, quando o poder que importa é o poder de Deus. E não podemos esquecer disso. E o terceiro grande concorrente do texto, para encerrarmos essa primeira live e partirmos para a segunda, inclusive com perguntas e respostas, o terceiro grande concorrente de Deus, em meio a momentos de tumulto, em meio a momentos de conturbação, em meio a momentos de dúvidas, em meio a momentos de grande confusão, ou mesmo em meio a momentos de paz, porque Jeremias 23, do capítulo 9, está inserido num grande contexto de luta, de perseguição, de pecado, de desespero. Mas isso também pode acontecer em momentos de paz. O terceiro grande concorrente de Deus nas nossas vidas, pode ser na minha vida, pode ser na sua, é se apoiar, se orgulhar, se vangloriar das riquezas. Da mesma maneira que o Senhor fala que o sábio não deve se apoiar na sua sabedoria, o Senhor diz que o poderoso não deve se apoiar no seu poder, da mesma forma diz que o rico não deve se apoiar nas suas riquezas. Até porque riquezas são efêmeras, são passageiras. Quantas pessoas ricas você conhece
ou conheceu, que tinham grandes fortunas e hoje estão na miséria? Quantas pessoas você conhece que ganhavam 30, 40, 50, 20, 25, 10 mil reais e que hoje não tem um salário mínimo para sobreviver? Quantas pessoas você conhece que já tiveram casas com piscina, que iam para tantos lugares do mundo e hoje não pode ir ali no Banco da Vitória comer uma picanha feita por meu amigo Tonho, lá no Recanto Nosso Lar, no Banco da Vitória. Picanha feita por Tonho e cortada numa velocidade impressionante por Nete, sua esposa. E aí? Nunca mais fomos lá, temos até que ir lá matar a saudade. Mas quantas pessoas que sempre se apoiaram nas suas riquezas, hoje não tem nada, 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 nada. E a riqueza é algo tão esquisito, tão estranho. Deixa eu dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa aqui em Ilhéus, que é de uma família muito rica, de uma família muito importante, tradicional, poderosa, poderosa economicamente, poderosa politicamente. E esse sujeito perdeu tudo. Perdeu tudo. Era um sujeito que uma vez por mês ia no Rio de Janeiro para cortar o cabelo, pegava um avião da Cruzeiro do Sul, depois se juntou com a Varig, o diácono Eduardo, que trabalha em aeroportos ainda hoje, e que é só um pouquinho mais experiente do que eu em idade, lembro muito bem da Cruzeiro, da Varig, e depois da Varig Cruzeiro. Pois esse sujeito pegava um avião da Varig Cruzeiro, decolava de Ilhéus, pousava em Vitória do Espírito Santo, e de lá decolava e pousava no Rio de Janeiro. Uma vez por mês, sabe para quê? Para cortar o cabelo num barbeiro específico que ele tinha lá no Rio de Janeiro. Almoçava, não exatamente meio-dia, né? Dependia do voo e dependia de quando esse barbeiro poderia atender. Almoçava no restaurante do Copacabana Palace, o hotel mais famoso daquela época e hoje ainda o mais famoso do Rio de Janeiro. Pegava o avião da Varig Cruzeiro de volta e dormia em Ilhéus. Ia uma vez por mês no Rio de Janeiro para cortar o cabelo, almoçar no Copacabana Palace e voltava para Ilhéus. Olha o que dinheiro faz. Olha o que dinheiro gera no coração de uma pessoa. Mas a história não terminou aí, não. A live vai cair aqui agora. Já fica postos aí com o seu dedinho para entrar na próxima, eu completar essa situação e seguirmos para as perguntas, dúvidas e respostas. Amém? A live vai cair em 4, 3...